para o esporte porque o Campeonato Brasileiro voltou, viu? E voltou com tudo depois da pausa para o Mundial de Clubes. E é o seguinte, 2 jogos da rodada foram adiados e ainda não tem uma nova data marcada. Tem torcedor aí roendo as unhas para saber. Santos e Palmeiras e Mirassol e Fluminense. Todos os outros times já entraram em campo e inclusive o Juventude e o Sport que jogaram ontem. Dá uma olhada nos gols. O primeiro gol saiu aos 11 minutos de jogo. Gilberto mandou de cabeça e marcou para o Juventude. No começo do segundo tempo, Gilberto de novo balançou a rede. Final 2-0. Mesmo com a vitória, o Juventude segue na zona de rebaixamento, assim como o Sport, que é o último colocado. É isso aí. Sport, minha gente, e Juventude estão na zona de rebaixamento e junto com eles está também o Vitória e o Fortaleza. E na liderança do campeonato, você sabe quem tá, né? É o Flamengo, que é líder aí e tem seguido o Flamengo, tem o Cruzeiro, Bragantino, Bahia e Palmeiras. Aí vem os outros times ali no meio, mas é uma subida e descida constante, né? Então é o seguinte, assim que as datas desses clássicos forem divulgadas, a gente atualiza para vocês, porque tem muita gente na expectativa, viu? O campeonato ficou curto, ficou com o calendário apertado depois que teve esse Mundial de Clubes e agora muita gente achando que o Palmeiras já ia voltar a jogar, o Santos, o Fluminense, só que não, nada de data marcada, assim que tiver a gente traz para você. Afinal, você sabe, né, minha gente? Brasileirão é aqui na Record. E, ó, fim da rodada, mas não das notícias. No Corinthians, sabe aquele pênalti? Ele segue incomodando e muito. Vamos relembrar? Dá uma olhada aí, ó. Foi nesse lance que o zagueiro Kaká levantou a perna. E aí o atacante Vinicinho foi pro chão. Dá só uma olhada nele em slow para você, bem devagarzinho. Foi quando o Red Bull Bragantino bateu e fez o primeiro gol da vitória por 2-1. Pois bem, se não tivesse esse pênalti, o resultado seria bem diferente, né? Vamos combinar? Ontem, minha gente, o Corinthians enviou um ofício à CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, para reclamar sobre a marcação do árbitro, Bruno Arleu de Araújo, que, aliás, só marcou porque houve a recomendação do árbitro de vídeo, que chamou ele, mostrou ali e houve essa recomendação, ele acatou. Só que hoje de manhã, o Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais da CBF emitiu um parecer técnico. E o que eles dizem nesse parecer? Eles apoiam a decisão da arbitragem. Ou seja, para a CBF, foi sim pênalti contra o Corinthians. E sabe qual é a explicação, minha gente? Segundo a avaliação desse pessoal aí internacional da CBF, o zagueiro Kaká, a hora que ele levanta a perna, ele não alcançou a bola e obstruiu a passagem de Vicininho. Ou melhor, de Vinicinho. Mas é o seguinte, obstruiu a passagem. Essa é a justificativa que a CBF usa, beleza? Mas se foi obstrução, minha gente, vamos combinar. Não deveria ser tiro livre indireto? Ou seja, uma falta em 2 lances dentro da área, como realmente costuma acontecer? Por que que o pênalti foi marcado e por que que agora a CBF confirma? Vou trazer para vocês aqui a minha análise, tá? Gente, existe muito burburinho, muito blá 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 em cima do VAR. Né, de que ele não deveria existir, de que o árbitro de vídeo poderia ser descartado. Muita gente não concorda que ele realmente exista e foi ele que interferiu nesse lance. Na minha opinião, essa decisão da CBF é justamente uma estratégia para valorizar esses árbitros de vídeo, esses VARs, justamente por quê? Porque é algo que foi colocado pela instituição, foi aí cravado, validado, mas ainda é motivo de dúvida para muitos torcedores, para muita gente que ama e vive o esporte, para muitos clubes, dirigentes, questiona-se muito a posição deles. E como é algo que a instituição colocou lá, para mim é uma estratégia da CBF de realmente dizer sim, nós concordamos e foi pênalti
ou seja, concordando com toda essa organização que já existe. Tá aí para você. Essa é a minha análise, mas eu quero saber a sua resposta. 997-450940. Diante dessa justificativa da CBF, você concorda, não concorda? O que você acha? Qual é a sua opinião? Aliás, vão passar por aqui outros assuntos e você pode comentar todos eles. Fique à vontade, viu? É de graça, minha gente. Chama no Zap e participa, tá bom? E o Brasileirão voltou, né? Voltou agitado, voltou polêmico. E eu vou te contar que lá no Nordeste teve mudança de técnico. O argentino Juan Pablo Vojvoda não é mais o técnico do Fortaleza. Ele não resistiu a essa má fase do time e caiu depois de perder o clássico regional para o Ceará. E tem também, briga interna no Flamengo, novo técnico no Botafogo, possíveis chegadas e partidas no Fluminense. E o Palmeiras já tem o substituto de Estevão, que vai para o Chelsea, também campeão do mundo. Vamos ver? Esse é o giro da bola para você. O Palmeiras apresentou o paraguaio Ramon Sosa. Mesmo tendo que substituir o craque Estevão, o atacante pareceu confortável com a vinda para o Palmeiras. No estádio Newton Santos também teve apresentação oficial, a do técnico italiano Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, treinador da seleção. O Botafogo encara o Vitória na quarta-feira aqui no estádio Newton Santos. A expectativa é que até lá, Davide Ancelotti já esteja regularizado junto à CBF. Estou muito orgulhoso de ser seu filho. Mas agora a minha trajetória começa. Sei que tenho que demonstrar, sei que tenho que trabalhar duro e isso vou fazer. No Fluminense, John Arias negocia com o Wolverhampton da Inglaterra e já manifestou o desejo de sair. Enquanto isso, a diretoria negocia a volta de John Kennedy, que estava no Pachuca do México, e o clube já anunciou a saída do atacante. No Flamengo, o atacante Pedro se manifestou sobre as declarações do técnico Felipe Luiz, que o criticou duramente por sua postura nos treinos. O comportamento e atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Em carta publicada nas redes sociais, Pedro reconheceu que a divergência que tem atualmente com a diretoria do clube o fez baixar de rendimento no dia a dia. Primeiro que eu acho que roupa suja se lava em casa. Não deveria ter sido colocado da forma como foi colocada a questão do Pedro. E acho que fica muito difícil a permanência dele como titular do Flamengo. Concordo com o Noriega, é exatamente isso. Você está vendo as imagens aí, gente, do Sosa chegando para substituir o Estevão no Palmeiras. Esse que é uma das principais notícias desse giro de notícias do esporte. Qual é a sua opinião, hein? Substituir o Estevão, será possível? Eu tenho aqui informações de que o Sosa, ele foi contratado com uma contratação milionária. Então tem uma grande expectativa em cima dele, mas ele é novato, vai ter que se acostumar com o time e tudo mais. O Estevão já estava cravado aí na história, né? Já estava acostumado que só, brilhando e é um grande nome. Será que ele vai dar conta de fazer essa substituição? Qual é a sua opinião? Você palmeirense que está me acompanhando, você que corneta o Palmeiras também, traz aí no 997450940. Agora o Pedro, em relação ao Flamengo ali, realmente, como é que você faz, gente, se você não tem uma boa relação com o seu chefe direto ali? Você não fica por muito tempo, né? Alguma coisa vai acontecer ali, ou na alta cúpula ou embaixo. Como ele disse, difícil ficar no titular, hein? Maurício Noriega trazendo aí pra gente, eu também acho difícil. Bom, tá aí pra você um giro aí das principais notícias do Brasileirão, já que Brasileirão é na Record, você acompanha todos os jogos aqui, na sua tela favorita. E agora eu quero trazer pra nós aqui, do Regional. Mostra essa selfie aí pra gente, mostra essa foto bonita. Olha que coisa linda, gente. Os nossos jogadores da cidade de Assis. É o Falcão do Vale voando legal, hein? Na segundona do Campeonato Paulista. Que selfie bonita. Todo mundo feliz. Esse céu colaborando também é. É o time do Assisense aí, gente. À frente você vê o Foguinho, que foi o autor do gol da vitória contra o Independente no fim de semana. Todo sorridente. E o Falcão, minha gente, vou te lembrar, é o vice-líder do Grupo 4 a 3 rodadas do fim da segunda fase.
Tá bonito no jogo e tá bonitona essa camisa também, hein? Gostei da selfie. Aqui no futebol regional, gente, a semana é de treinos para os times que estão em atividade. O Ituano pela Série C do Brasileiro, São Bento Noroeste Linense pela Copa Paulista e o Acisense pela Segundona Estadual. E todos vão entrar em campo a partir de sábado. Então, até o final da semana você vai ouvir a gente falar bastante disso, viu? Dessa expectativa. E o Norusca só na semana que vem, viu? Então, vai demorar um pouquinho. A gente vai acompanhando e vai trazendo tudinho para você. Virando a nossa bola nas quadras do basquete, segue a festa do Tatuí Basquete, campeão da Copa São Paulo. O time que, aliás, é o Lobo de Tatuí, né? Mandou muito bem nas finais, atropelou o Limeira, 2-0 e é o bicampeonato, né, da Copa São Paulo. É de quem, gente? De Tatuí, né? Comemoração em dobro. E essa aí, você tá vendo? Foi a última competição do primeiro semestre do basquete masculino a chegar ao fim. Agora é o seguinte, a gente torce, né, que venham as próximas páginas vitoriosas também e o melhor, as próximas sextas dessa história, né? Em agosto, logo no dia 1º, começa o Campeonato Paulista, Série A1, a primeira divisão estadual, e são 11 times na elite estadual. Entre esses times estão Bauru Basquete, aqui da nossa região, e a Liga Sorocabana. Aí no dia 9 é a vez da primeira divisão. E que bom, né? Tá abaixo da Série A1 e então, na verdade, é a segunda divisão, né? Seja como for, minha gente, ó, os times de Assis e de Tatuí vão representar a gente aqui, a nossa região, nessa divisão. E a gente vai estar aqui acompanhando passo a passo tudinho a respeito deles, viu? E olha, falando em basquete, o Bauru tá com reforço para a nova temporada. Quem tá chegando é o ala pivô Daniel Moreira. Dá só uma olhada aí nas fotos. Esse atleta tem 22 anos e é daqueles gigantes, né? Para variar, gente. Com 2,6 metros de altura, ele já passou pelo Pinheiros, pelo Mogi, além de uma passagem rápida pelo basquete do Uruguai. O Daniel jogou nas últimas temporadas do NBB pelo Mogi, onde teve médias de 6,6 pontos e também de 6,8 rebotes por jogo. Nada mal, a gente tem grandes números aí quando a gente fala dos mais experientes, mas para quem está começando é um número bacana, viu? A estreia do Dragão no estadual é no dia 5 de agosto no ginásio Panela de Pressão contra o Osasco e certamente ele vai estar lá participando também. E é assim, aqui funciona dessa forma. Chegou, falou. Vamos dar uma olhada no recado do Daniel Moreira para a torcida do Dragão? Hashtag fogo deles, Daniel. Fala, torcida, tudo bem? Aqui é o Daniel. Estou passando para dizer que eu estou muito feliz e honrado de estar representando o Bauru Basquete. Sei que a cidade ama e respira o basquete. Podem contar comigo, não vai faltar comprometimento, não vai faltar raça. E queria também agradecer as mensagens que tenho recebido de boas-vindas. Que seja um ano muito abençoado para nós e de muitas vitórias. Valeu, tamo junto. Valeu, Daniel, adorei, hein? Lindo demais você, hein? E ó, só para lembrar, gente, o basquete masculino já passou a régua na temporada 2024-2025, né? Mas as meninas ainda estão, ó, quicando a bola nas quadras, minha gente. A Liga Nacional Feminina está na fase de quartas de final e a gente está acompanhando bem de pertinho a volta do Ourinhos aos postos mais altos da modalidade. Depois de 10 anos, o time voltou ao Brasileirão e agora está enfrentando o São José nos playoffs. Que orgulho, hein? Essa partida que você está vendo aí foi na semana passada. Vitória do São José no jogo 1 e agora o Ourinhos precisa vencer o jogo 2, que vai ser na quinta-feira no ginásio Monstrinho. Então, alô, alô, torcida do Ourinhos, hein? Coloca aí na sua agenda. Esse é um jogo daqueles que valem muito. Nesta quinta-feira, a gente ainda traz um lembrete para você aqui no Esporte Record Interior. Agora eu quero mostrar para você algo que eu trouxe no comecinho do Balanço Geral para chamar a atenção mesmo, porque é de abrir a boca, ficar de boca aberta, gente. Um salto impressionante em Cochabamba, na Bolívia. Se liga aí, olha lá. Olha só o que fez o atleta da ABDA de Bauru, Vitor Gabriel, ó. Foi, a gente até respira, segura a respiração na hora que ele pula, né?
Victor Gabriel de Assis Ramos é o nome dele. Tem palmas aí, DJ. Ele conquistou, ele merece sim, muitas. Conquistou a medalha de prata no Grand Prix da Cochabamba, na Bolívia, gente, com a marca de 7 metros e 75 centímetros. Juninho, quanto você pula? Dá quantos metros aí, Juninho? Juninho, gente, é o nosso câmera aqui do estúdio. Tem quanto de altura, Juninho? 1,60 m. Tô juntinho com você, 1,60 m, Juninho. Quando a gente pula, tô junto com você. A gente vai quanto? Não dá nem 1 metro, né, pulando? Vai, vamos combinar. Esse aí, 7 metros e 75 centímetros. Mas tá bem demais, né? Parabéns, viu, Vitor? Tá bem demais nessa temporada e vem de 3 medalhas no circuito europeu de atletismo. Ele é promessa, anota esse nome, gente. Teve inclusive um ouro conquistado em Portugal e agora ele vai disputar os Jogos Regionais em Lins. Olha a oportunidade, pessoal de Lins, dá uma olhada nesse prodígio aí de perto, gente. E depois de Lins, ele vai para o Troféu Brasil de Atletismo em São Paulo. A sequência de competições tem como objetivo principal somar os pontos no ranking mundial, que certamente é aí um dos principais campeonatos, a gente pode dizer, se não o principal, em que ele quer chegar, né, gente? Vale vaga no Campeonato Mundial de Atletismo, todas essas competições que ele vai fazer. Então, que neste ano a gente torce aí para que ele vá pro Japão. E olha que cena bonita em Cochabamba, na Bolívia, gente. Você vê ali o monte ao fundo, que coisa linda, viu? Cordilheira dos Andes ali ao fundo? Me parece que é, gente. Coisa linda demais. 7 metros e 75 centímetros. Parabéns, Vitor. Queremos contar com você no Mundial, hein? Queremos contar essa notícia aqui no Esporte Record Interior. E ó, por falar nos Jogos Regionais, a edição de Itapetininga já chegou, mas as competições ainda vão começar em 2 outras cidades da nossa região. Olha só, os Jogos Regionais são realizados todo ano, né? No mês de julho, a gente conta para você sempre aqui. São 8 diferentes regiões esportivas do estado de São Paulo, cada uma com a sua edição dos regionais, mobilizando muitos atletas. E são os melhores, realmente, os melhores atletas de cada uma das regionais. Os melhores vão para os Jogos Abertos do Interior. É uma etapa, né? E aí eles vão realizar essa nova etapa, que é o grande objetivo dos Jogos Regionais e para os Jogos Abertos do Interior, em novembro. Então anota aí, minha gente. Os Jogos da 3ª Região Esportiva vão ser em Lins e já estão para começar. As competições vão do dia 18, começando agora sexta-feira, até o dia 28. Atletas de Botucatu, de Bauru, de Jaú, Piracicaba e São Carlos vão estar lá em Lins a partir dessa sexta-feira. E em Ourinhos também vai ter jogos regionais, sim. Os jogos já começam amanhã e terminam no dia 26. A cidade vai ser a sede da 7ª região, da qual fazem parte as regiões de Presidente Prudente, Dracena, Marília, Assis e Tupã. A estimativa é de mais de 5.000 atletas participando da edição dos Jogos Regionais, contando com técnicos, dirigentes, torcedores. Aí a gente chega num número até maior. São cerca de 10.000 pessoas passando por cada sede. É tanta gente e é muito esporte para você, viu? Fique ligado nas páginas das prefeituras aí para você saber dias e horários de cada modalidade. Ó, quero te contar agora uma história que é séria, vou até fechar a minha expressão, mas ela é muito importante para você aí prestar atenção, porque de repente você pode ajudar um atleta que sua camisa, gente, mas sua demais. E ele faz bonito no tatame, viu? Só que ele está passando por um período agora muito difícil, muito complicado na área da saúde e a família está precisando de ajuda. O Bruno Silva, de 25 anos, é um lutador nato, isso ninguém questiona. E não apenas nos tatames, nos quais ele está acostumado a disputas nacionais, até internacionais, mas também na vida. Falou em Bruno e falou em tatame, é a mesma coisa, viu? E ele foi diagnosticado com a doença de Crohn. Desde os 13 anos ele tem esse diagnóstico e antes mesmo de iniciar na prática do esporte. Só que nesse momento ele está hospitalizado
e nessa semana ele foi submetido a 2 cirurgias por conta das complicações que ele sofreu. Leandro Marques, conta mais pra gente. Ele é um lutador nato, um exemplo de vida. Nessa casa onde eu tô, infelizmente, a presença dele está fazendo muita falta. E tem um motivo para tudo isso. Bruno Silva, lutador de jiu-jitsu, conhecido no Brasil inteiro, aos 13 anos diagnosticado com a doença de Crohn e vem tentando mudar e vencê-la, mas não tem sido uma tarefa muito fácil. Ele luta nos ringues, nos tatames, mas agora tem que vivenciar com esse diagnóstico que tem mudado toda a rotina da família. Nós estamos na casa do Bruno Silva, estou aqui com o pai dele, o Dimar da Silva, e também a Vitória Rondon, a esposa com quem ele construiu uma família e um lar. Seu Dimar, o Bruno está fazendo muita falta aqui hoje. Faz muita falta, né? Nossa, é difícil ficar sem ele, porque o carinho que a gente tem por ele é muito grande. Ele é um lutador, ele luta todo dia na vida, como nos tatames, e agora lá no hospital lutando dia após dia pela vida mesmo, para estar com a família dele, para estar conseguindo criar os filhinhos dele. Essa história ela começou há muitos anos, como eu falei, não só nos tatames, mas também com a doença que foi diagnosticada aos 13 anos. Só para o pessoal que está em casa entender, a doença de Crohn, ele sente fortes dores abdominais e ele já vem tratando disso, né, seu Gilmar? Isso, ele fazia um tratamento em Botucatu, no Hospital das Clínicas, desde os 13 anos de idade. A gente, com muita luta, levava ele para lá e ele fez tratamento durante mais de 10 anos lá. Só que nos últimos anos ele deixou de fazer esse tratamento por conta de uma cirurgia que ele tinha que fazer e ele preferiu estar nos tatames, estar lutando e acabou deixando a saúde de lado e infelizmente isso se agravou muito agora e teve que ir para ser internado com urgência para estar fazendo, infelizmente, essa cirurgia que ele relutou tanto em fazer lá atrás. E hoje está lutando pela vida aí, porque realmente é um quadro muito, muito delicado. Fez uma cirurgia, essa cirurgia infelizmente não deu um resultado esperado e teve que abrir novamente a mesma cirurgia já algumas vezes. Uma inflamação que tem que ser controlada e ela inibe os antibióticos. Então é uma luta, o medicamento do Crohn e os antibióticos, está uma luta constante lá. E ele lutando bravamente para vencer. Depois que tudo isso aconteceu, está sendo difícil, tanto para mim também quanto para as crianças. Tem dia que os gêmeos, né, fica chamando o papai, aí eu começo a chorar junto, porque acaba sendo difícil, né, ficar muito longe. Até quando a gente vai lá, a gente faz tipo, nossa, será que ele vai voltar para casa hoje? Tipo, é uma pergunta, porque a gente não sabe, né, o dia certinho, né. Aí acaba sendo mais difícil ainda, mas a saudade é muito grande. O seu Dimar, junto com a esposa dele, a mãe do Bruno, e também a Vitória, eles confeccionam doces, saladas de frutas, bolinhos, cupcakes. E o Bruno, ele tem a moto dele, faz a entrega aqui na região do Vargem Limpa e também toda essa área aqui extensa, né? Meridota, Vila São Paulo, Agudos. É a fonte de renda que ele tem. E estava até hoje mantendo a família dele dessa forma. E foi pego de surpresa aí com essa doença e infelizmente a gente ficou sem essa fonte de renda. Saí do meu emprego para poder ficar com ele lá. O acerto que eu peguei, eu paguei as minhas contas e um pouco das deles, né? Mas não foi o suficiente, né? Porque as contas todo dia tá ali batendo na porta. Então a gente resolveu fazer essa vaquinha para poder pedir essa ajuda para as pessoas que conhecem ele, gostam dele, para poder tá suprindo a família dele aqui fora, enquanto ele está lá dentro, impossibilitado de fazer as funções dele. No final, que ele estava começando a ter muita dor, eu fazia salada e eu mesmo estava entregando, porque ele não estava nem conseguindo andar de moto mais. É uma família simples, é gente como a gente, pessoas honestas, que amam viver e a gente precisa do Bruno aqui de volta. Então quero fazer esse pedido, esse apelo para você que está nos acompanhando. Tenha certeza que se você participar dessa ação de solidariedade, a sua vida vai ser muito abençoada. Tenho certeza que muito em breve nós estaremos contando mais uma vez uma vírgula e não um ponto final.
É isso que o Bruno está vivendo hoje, né, seu Gilmar? E eu tenho certeza que ele vai sair pela porta da frente daquele hospital, de pé, para a família dele e voltar a fazer o que ele mais ama, que é lutar e cuidar da família dele, dos filhos dele. E tem medalha recente. Tem, recente, tem medalha, ele vai buscar outras, eu tenho certeza disso. Bruninho Jiu-Jitsu.bjj. Aí vai lá, tá, já tem uma foto dele, como ele tá no hospital, como participar da rifa também. Então fica aqui o apelo, participe e logo, logo... Brunão, cara, tenha certeza, você é o exemplo de vida e superação e vai ajudar muitos outros jovens, seja em qualquer situação que eles estiverem. Um abraço para você. Tchau, gente. Obrigado, viu? Obrigado. É isso aí, gente. O Bruninho é o seguinte, ele continua internado no hospital estadual e ele passou por cirurgia, 2 cirurgias mais precisamente. E ele também precisou fazer uma traqueostomia. O estado de saúde dele é delicado nesse momento de recuperação dessas cirurgias, mas principalmente porque ele precisa de uma atenção para a vida toda. Você aí já ouviu falar na doença de Crohn, gente? Eu vou dizer para você, a doença de Crohn é uma doença autoimune, que é quando o próprio organismo ataca ele mesmo. E o motivo aí existem diversos, né? Pode ser até genético, inclusive. E ele precisa de tratamento sempre, para a vida toda. Chega um momento da vida, depois que você já é diagnosticado, você faz o tratamento, que a doença pode entrar em remissão, ou seja, ela começa a ficar mais tranquila, com poucos sintomas. Mas, até que isso aconteça, você precisa fazer uso de diversos medicamentos, está sempre fazendo exames de imagem para ver como está a situação, principalmente onde que a doença de Crohn atua, na parede do intestino, começando ali pela região do estômago até o final do intestino. Então, toda essa parte que é muito importante do nosso organismo, falam até que o intestino é o nosso segundo cérebro, gente, é muito importante e quando atinge uma região nessa área também é triste, né? Motiva aí de muita preocupação, é o seguinte, o que pode ocasionar? Quando o organismo ataca ele mesmo, pode acontecer aí uma inflamação no local, nestes órgãos importantes, e a gente está falando tanto do estômago quanto do intestino, em toda a extensão do intestino, pode acontecer uma inflamação ou até mesmo necrose, levar à necrose de parte destes órgãos. Não sabemos se o motivo das cirurgias que o Bruninho teve que fazer aí de repente tem a ver com algo relacionado à necrose ou também inflamação ou a retirada de alguma parte desses órgãos, mas fato é que essa é uma doença silenciosa, então já serve de alerta para todos que nos acompanham. E de repente ela chega com indisposição, fadiga, dor muito forte abdominal, no caso a esposa dele falando que ele já não conseguia mais subir na moto para fazer as entregas. Então, minha gente, é uma situação complicada e toda a família dependendo da ação do Bruninho, tanto nos tatames quanto na venda dos bolinhos, para ter aí o pão de cada dia. Nesse momento que a família passa por essa dificuldade, você pode ajudar. É só ligar no telefone da produção da Record Paulista, tá aí na tela para você, 4009-0402. Liga para a gente. Nós vamos passar o contato direto aí do Bruninho, a forma de você ajudar a família para poder, nesse momento que já é complicado, ter um respiro e poder prosseguir até o momento em que a gente torce aqui muito para que ele saia logo dessa, viu, Bruninho? A gente está com você e torcendo para que você saia dessa e depois de sair, continuar o tratamento necessário, né? Sem parar. Como disse o pai, ele teve que parar por conta das competições e tudo mais, mas olha só a importância também de continuar esse tratamento, né, Bruninho? Boa recuperação para você depois dessas cirurgias. A gente quer contar boas notícias aqui, suas, tá bom? Estamos aguardando você assim que se recuperar. E olha só, gente, mudando de assunto, já temos uma data definida, daquelas de maior expectativa para muita gente que acompanha essa competição há quase 20 anos. Tá chegando aí a Copa Record de Futsal Masculino. Roda a vinheta.
posso dizer que já chegou, tá? Porque falta pouco tempo, gente. A edição da Copa Record de Futsal Feminino foi um sucesso. A gente trouxe para vocês aqui, ó, não faltaram gols, ginásios lotados, aquela emoção, né, para todo mundo. Todo mundo que sempre participa, seja em quadra ou então na arquibancada. E o que passou, passou, tá? Só que agora vem aí mais uma edição da maior competição do futsal da nossa região. Tá para começar a Copa Record de Futsal masculino, gente. E o local e o jogo inaugural já estão definidos. Anota aí na agenda. Alô, alô, você é de Ipaussu, tá acompanhando a gente? Dia 5 de agosto, terça-feira, a bola vai começar a rolar no ginásio Antônio Carlos Mercury. E ó, vai ser Ipaussu contra Assis. Faltam só 3 semanas, minha gente. Ó, contagem já regressiva e, como sempre, vai ser um show de bola. Todo mundo pode se programar para estar, sim, lá em Ipaussu, no dia 5 de agosto, fazendo essa grande festa, viu? É isso, esse é o anúncio mais importante do dia aqui para você, porque a nossa Copa Record, minha gente, ela já tem quase 20 anos de atuação e é sempre um sucesso. É a Record Paulista de mão dadas com você aí, viu? E temos participações de hoje. Chegou mensagem para você. Chegou mensagem. Pessoal, pode passar aí para mim, por favor. Começando com o Pedro Salles Júnior de Bauru. Boa tarde, Pedrão. O Corinthians vai ganhar do Ceará e vai ser campeão do Brasileiro 2025. É isso? Para saber, tem que estar na tela da Record, hein? Lourenço de Bauru, esse é meu avô. Olha só o seu boné de Piratininga. 107 anos, é isso mesmo, gente? Corintiano, 107 anos, está me falando aqui que não foi pênalti. Ah, então com essa experiência, vocês vão me desculpar, gente. Não tem CBF que fale que foi pênalti, viu? O seu boné tem toda a razão aos 107 anos de vida. Palmas para eles, minha gente. 107 anos carpim desse jeito. Um grande abraço para você, seu boné. Muito fã do Balanço Geral e agora eu virei fã do senhor, hein? Com 107 anos. Boa tarde, estou assistindo aqui o Melhor do Esporte, moro em Pompeia, no Residencial Boa Vista. Cidinho, um grande beijo para você, obrigada por estar juntinho com a gente. Arnaldo de Sorocaba, boa tarde, começou a choradeira dos corintianos. Abraços, ei Arnaldo, mas olha, homem, não dá mesmo, não dá tempo para eles, né? É só começar a reclamar que vem, ó. Marinete, de Santa Cruz do Rio Pardo. Tô vendo aqui o Corinthians, agora vai, hein? Manda um abraço pra minha mãe. Agora vai pra onde? Eu quero saber, hein, Marinete? Depois você me conta, viu? Vai ter reviravolta nessa história? Também queremos saber. Muito difícil, né? Mas vai que. Mari Batista de Itaguaí. Corinthians sempre sendo prejudicado. Não houve penalidade. Kaká recuou, não houve contato. Forte abraço e linda terça-feira pra nós. E isso é o que muita gente fala, não teve contato, então não teve pênalti, né, Mari? Um beijo para você, obrigada por estar aqui. Rony Peterson de Bauru, não foi nada, se jogou e cavou o pênalti na cara dura. Eu concordo, Rony, obrigada por participar, viu? Cleiton Rodrigues de Assis, eu concordo com a CBF, foi pênalti sim. O árbitro de vídeo é essencial nesses lances para tirar todas as dúvidas. É polêmico, gente, é polêmico. Marcelo Chico, de Coronel Macedo, diz o seguinte: eu sou palmeirense e foi pênalti sim. Fica com Deus. Um grande beijo, viu, palmeirense? Não poderia ser diferente. Marcelo de Avaré, tô ligado no Esporte Record. Manda um abraço pro Colim. Mando sim, pode deixar que eu dou um abraço nele, Marcelo. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Aliás, quando o Rodrigo voltar, ele vai estar de volta aqui, viu? O Everton de São Miguel Arcanjo. Aqui é o Everton, do Gramadão de São Miguel Arcanjo. No caso do jogo do Corinthians, nunca foi pênalti. Valeu, valeu. Silas Paz Moraes de Tatuí. Que choradeira, muita choradeira. Foi pênalti sim. O Corinthians, quando é beneficiado, não fala nada. 2005, assaltaram o Internacional de Porto Alegre e o Corinthians não reclamou. Silas Paz Moraes de Tatuí, esse tem memória, hein? Ó, o Luiz Antônio de Porto Feliz está aqui também. CBF, com todo respeito, não é uma instituição confiável e usa do corporativismo para proteger o VAR.
totalmente desnecessário para o futebol. Botou até carinha, gostei. Valeu, Luiz Antônio. Você pode botar carinha também para ficar legal aqui, ó. Ligada na Record, Maria Elisa de Getulina. Que linda, um beijo para você, sorridente com a gente, maravilhosa. José Custódio de Lins. Esporte Record Interior e a Thaísa, como sempre, brilhante em tudo que faz. Valeu, querido. Beijos no seu coração, Thaís. Adorei os emojis. Um grande beijo pra você. Amém. Viu, José Custódio de Lins com a gente. Olha quanta gente participando. É hora de dar tchau. E amanhã eu tô de volta aqui no Esporte Record Interior, nas férias do Moterani, cuidando da lojinha, viu? Um grande beijo pra você. A gente se vê. Alexandre Colim tá voltando, hein? E vou dar aquele abraço prometido. Valeu.